Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Olá, graça e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas. Eu me chamo Rodrigo dos Santos, sou psicólogo clínico, São Paulino, casado, bem feliz. São Paulino feliz, né? Campeão recentemente, não é verdade? Brincadeiras à parte, deixa eu me apresentar melhor, continuar aqui. Sou psicólogo, como eu disse, e a pedido do pastor Cornélio, a quem já quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite e pela confiança, estou aqui para falar sobre cura. E se entendi direito, nesse mês de junho a igreja está numa campanha, trabalhando o tema cura. Que bênção! O desejo do meu coração e a minha oração é que ao fim deste mês a igreja esteja mais leve, mais livre e mais relevante. Amém? E que isso também se processe na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo e terá acesso a este conteúdo. Para mim é um prazer estar com vocês. Amém? Espero de coração contribuir com esta campanha e quem sabe um dia estarmos de modo presencial. Não é verdade? Mas vamos lá, sem delongas, vamos trabalhar o tema que nos foi proposto pelo pastor Cornélio e pela liderança da igreja, a quem eu também quero deixar uma palavra de gratidão pelo convite e pela confiança. O texto base que o pastor me convidou a usar na aula de hoje é o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Vou lê-lo. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és o meu louvor. Apenas uma observação antes de iniciar a introdução. Pode ser que de vez em quando você me veja fazer este movimento para a minha direita, é porque eu estou trabalhando com um monitor auxiliar, ok? E como eu tenho uma certa dificuldade visual, eu preciso me aproximar para ver melhor, ok? Mas vamos lá. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Eu acredito que esse texto não seja um texto tão desconhecido dos irmãos e acredito também que de alguma forma ele tenha sido usado por outros professores ao longo desta campanha, no mês de junho aí com vocês. Então, eu acredito que não seja necessário fazermos uma contextualização tão profunda, mas se preciso for, pastor Cornélio, mande a mensagem para ele, tá bom? Brincadeira, queridos. Mas vamos nos ater exclusivamente ao versículo e, se necessário for, eu farei alguns comentários para contextualizar, tá certo? O tema proposto, então, é falarmos sobre cura. E talvez um irmão ou outro possa se perguntar por que é que esse texto foi proposto para falarmos sobre cura.
parece muito evidente, não é, o que o versículo está nos propondo. Cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. É o texto lido nesta oportunidade. Neste versículo, exclusivamente, Jeremias está se dirigindo a Deus em oração porque ele tem percebido um distanciamento do povo de Deus da presença de Deus. E esse distanciamento tem trazido consequências desastrosas. E esse distanciamento ele tem sido intenso, porque Jeremias usa aqui palavras, inclusive, que denotam, né, bastante enraizamento do pecado daquele povo, naquele contexto. E a gente nota também, nesse mesmo texto, uma certa desordem, uma certa bagunça. Tudo isso consequência da vida que o povo adotou naquele contexto, naquele momento histórico. Mas vamos fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje e tentar extrair desse texto alguns ensinamentos. E como psicólogo, eu quero deixar algumas dicas para a gente olhar para esse texto, olhar para a nossa vida e alcançarmos o objetivo central desta campanha. Topa o desafio? E foi isto o motivo que eu acredito que motivou o pastor Cornélio convidar um psicólogo para falar sobre o tema. Talvez trazer aqui algumas dicas, se valer de algumas técnicas, por que não? Para alcançarmos o objetivo. E não tenho a intenção aqui de fazer aquilo que cabe ao Espírito Santo, mas me coloco nas mãos do Espírito Santo para ser um instrumento. Amém, queridos? Então, vejamos, olha só, Jeremias está falando da sua dor. E Jeremias está clamando por ajuda, por cura e por salvação. Por quê? Por que clamar por cura? A resposta é evidente, não é verdade? Porque algo lhe dói, porque há uma enfermidade. E por que clamar por salvação? Muito provavelmente por estar se sentindo perdido. E você sabe que esta é a característica predominante na vida daqueles que sofrem? Sentir-se perdido, sentir-se vazio, sentir-se só. Todas essas são expressões que eu rotineiramente ouço no consultório, no relato dos meus pacientes. Muitas vezes essas palavras, esses sentimentos, essas palavras expressam sentimentos da alma dos pacientes que os relatam. Mas olha só, saindo então da introdução do texto e já entrando um pouco mais na aplicação daquilo que a gente pode extrair desse texto exclusivamente, eu elenquei aqui alguns tópicos para nós trabalharmos nesta aula e a gente chegar lá no objetivo, no fim da aula, que é como posso então ser curado. Mas eu só posso ser curado se antes eu respeitar algumas etapas para que a cura se processe e faça sentido na minha vida. Ok? Então, o primeiro tópico que eu elenquei é ser curado do quê? Repetindo, ser curado do quê? Traumas, frustrações, decepções, luto, abusos, perda. Tudo isso são situações que podem, de alguma forma, marcar a nossa alma, traumatizar a nossa alma, deixar como consequência comportamentos limitadores como pessimismo, negativismo, um baixo interesse pela vida, pensamentos autodestrutivos, pensamentos de menos-valia, então eu não tenho valor, não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me deseja, eu não tenho utilidade nesse mundo, perda de identificação com o propósito da vida. Todos esses sintomas que eu elenquei aqui, todas essas palavras que eu listei aqui, são palavras muito pertinentes a um quadro de depressão ou de ansiedade, de síndrome do pânico, um transtorno de burnout.
Eu elenquei aqui as mais clássicas doenças que acometem a mente humana, e a gente chama então de transtornos mentais. E o transtorno mental, ele pode ser oriundo de algo que aconteceu na nossa infância ou pode ser algo que aconteceu no nosso dia a dia, na nossa vida, nos dias mais atuais. E aqui então eu quero deixar uma mensagem importante, que eu posso sofrer de algo circunstancial, né? Momentâneo, pontual, ou eu posso sofrer de algo que está enraizado na minha alma, que é oriundo de momentos mais antigos na minha história. Então, lá na infância, uma criança, por exemplo, vítima de abuso, ela tem grandes possibilidades de, ao longo da sua vida, desenvolver alguns desses transtornos que eu elenquei, ou até mesmo outros. E situações circunstanciais, Rodrigo, o que seriam isso? São, de repente, perdas, um desemprego, né? A pandemia, por exemplo, é um grande exemplo disso. Né? A nossa liberdade foi ceifada, né? a nossa interação social, né? O nosso direito de ir e vir ficou um pouco prejudicado. E aqui eu não falo das questões governamentais, mas eu falo até mesmo da nossa questão de segurança, de saúde. Né? E tudo isso pode trazer sensação de vazio, né? Tristeza, sensação de isolamento, de solidão. E tudo isso pode, de certa forma, marcar a nossa alma. Queridos, mas seja qual for aquilo que tem trazido sofrimento, seja qual for a razão pela qual você tem sofrido, a cura está à nossa disposição. E aí, então, ser curado do quê? Então, o convite que eu te faço nesse primeiro tópico é olhar para dentro de você. Carl Gustav Jung, um psicanalista contemporâneo de Freud, ele usava uma expressão em uma de suas obras que eu gosto muito de usar no processo terapêutico, no consultório, na clínica com os meus pacientes. Essa frase diz o seguinte: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O que Jung está convidando os leitores daquela obra é fazer uma autoanálise, uma reflexão. Então eu quero te convidar nesta oportunidade, então, é de você fazer esta autoanálise. Voltar um pouco lá nas suas memórias de infância, de adolescência e avaliar se de repente aquilo que te faz sofrer hoje pode ter relação com algum fato vivido lá no passado. E eu elenquei no começo inúmeras situações que podem contribuir com o sofrimento da alma de um indivíduo. Vou listar novamente: abandono, abuso sexual, físico ou mental, lutos, né? O que são lutos? Pode ser desde a perda de uma bicicleta, como a perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio. Ok? Então, traduza a palavra luto como perda. Ok? E inúmeras outras situações. Então, identifique a sua dor. Identifique o causador da sua dor. E este é, então, o primeiro degrau que eu quero convidar a todos nós, nesta oportunidade, a subirmos rumo àquilo pelo qual estamos aqui estudando nesta campanha, a cura da nossa alma. E por que não também a cura da igreja, para se tornar cada vez mais relevante, para cumprir o seu papel de modo leve, de modo livre, porque muitas vezes, talvez, a ferida de um, a ferida de outro pode contribuir, de certa forma, para o avanço da igreja. Quem crê dessa forma? Não é verdade? Então, neste primeiro tópico, deixe anotadinho aí, identifique aquilo que te faz sofrer e responda para você mesmo, ser curado do quê? Quais são os seus traumas? O que é que tem te impedido de ser feliz? O que é que tem te impedido de avançar, de progredir rumo àquilo que Deus tem para a sua vida? E aí, como segundo tópico, eu quero nos convidar nesta oportunidade a falarmos então por que ser curado.
E eu meio que deixei essa resposta já no fim da minha fala do primeiro tópico. Por que ser curado? Eu costumo dizer que não basta viver, tem que ter qualidade de vida. Falo muito isso para os meus pacientes. Eis aqui um bom motivo para sermos curados, para termos liberdade, para nos sentirmos leves, plenos, aliviados, tranquilos. Quem já sentiu dor de cabeça? Quem já teve inflamação no estômago, no ouvido, na garganta? Uma das coisas mais ruins da vida é sentir dor, não é verdade? Mas muitas vezes nós desprezamos as dores que sentimos na nossa alma, não damos a ela o devido valor. Mas você já parou para pensar que alguns dos seus comportamentos, talvez agressividade, irritação, falta de paciência, falta de domínio próprio e muitos outros comportamentos que a gente chama de comportamentos limitadores, você já parou para pensar que eles podem estar associados a algum conteúdo retido na sua alma? E quando eu falo conteúdo, não trago aqui nenhuma questão de misticismo, de nova era, mas muito pelo contrário, ciência pura. A ciência tem afirmado que situações traumáticas não tratadas produzem dentro do ser humano um acúmulo de energia, e essa energia ela vaza de alguma forma em comportamentos limitadores. Talvez você sinta de alguma forma, puxa, eu sinto como se a minha vida fosse parada, eu sinto como se a minha vida não avançasse, não evoluísse, eu não consigo olhar as coisas com otimismo, eu não consigo enxergar as coisas de forma positiva, eu sou muito negativo, muito pessimista. Tudo isso pode ter relação com algum sofrimento, alguma ansiedade, alguma insegurança que você hoje sinta na hora de tomar uma decisão, dificuldade para questões básicas da vida, escolher a roupa para passar o dia, dificuldade na hora de fazer a mala, por exemplo, quando vai viajar. E casar, então? Casar ou comprar uma bicicleta? Trocar de emprego? Eu estou com um paciente que está há anos trabalhando na mesma empresa, certo de que ali não é o seu lugar. Porém, ele não consegue tomar a decisão de romper com aquilo. E aí ele se submete àquele tipo de situação que para ele tem sido muito aversivo. Por quê? Porque ele tem medo do novo. O medo do novo tem feito muita gente paralisar. Então aqui eu já trouxe muitas evidências do porquê mudar. Não é? Por que ser curado? Alívio, leveza, tranquilidade, liberdade. São ou não são bons motivos para avançarmos? Queridos, não podemos nos enganar. O processo de cura dói. Assim como quando nós temos uma ferida no nosso corpo físico e aplicamos um remédio, tem aquela ardência ou aquela dor de fato, assim é também na alma. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Já tratei algumas pacientes que passaram pela triste experiência do abuso. E sempre que nós vamos tratar especificamente aquela cena, aquela memória, é comum náusea, dores de cabeça, é comum esquecimentos. Por quê? Isso são sinais de uma alma inflamada. Só que é também verdade que quando elas superam as suas dificuldades, os seus medos e conseguem externar aquilo que elas vivenciaram, sentiram, seja fisicamente ou emocionalmente, naquela experiência do abuso, por exemplo, elas relatam grande alívio. Então, eu quero te convidar a não só olhar para aquilo que te causa dor, quais foram os causadores da sua dor, mas também te convidar a avançar neste processo, rumo ao alívio, rumo à cura, rumo à liberdade. Amém? Seguindo, então, neste processo, como alcançar a cura?
E aqui, sem mais delongas, o primeiro item, o mais importante que eu tenho tido como experiência prática na clínica, sem sombra de dúvidas, é o perdão. Eu costumo dizer aos meus pacientes que quando você é maltratado por alguém e você tem dificuldade de perdoar esta pessoa, saiba que tudo que você for fazer na vida, essa pessoa estará com você. Se você vai ao banheiro, tomar banho, essa pessoa está lá com você. Quando você vai trabalhar, essa pessoa está lá com você. Quando você deita para namorar o seu companheiro, a sua companheira, essa pessoa está lá com você. Quando você chora sozinho no seu quarto, essa pessoa está lá com você. Quando você celebra uma vitória, essa pessoa está lá com você. Sabe por quê? Porque ela está aqui. E pode ser que muitas vezes você fique com essa pessoa na mente, mesmo em situações e momentos inexplicáveis. Rodrigo, eu não consigo explicar o porquê que toda hora eu lembro dessa pessoa. Muito provavelmente, você tem algo a acertar com ela. Uma outra questão muito importante, também nessa mesma linha de perdão, é perdoar a si mesmo. Muitas vezes não nos perdoamos quando fracassamos, não nos perdoamos quando perdemos um emprego, não nos perdoamos quando terminamos um relacionamento, não nos perdoamos quando, de repente, temos, como é o caso de uma paciente que estou acompanhando, teve a triste infelicidade de discutir com seu padrasto e dias depois ele vir a falecer, e ela por muito tempo carregou essa culpa, esse remorso de não conseguir ter resolvido com ele esta situação. E ela se culpa, se martiriza como forma de compensação por não ter se acertado com ele. Então, seja perdoar o outro ou perdoar a si mesmo, eu colocaria como primeiro degrau muito importante como alcançar a cura. Eu acho que talvez nesse momento seja interessante você até pausar este vídeo, pegar uma caneta, pegar um papel e fazer uma lista de pessoas que te ofenderam, de pessoas que um dia te magoaram, de alguma forma expuseram a sua imagem, te humilharam, te abandonaram, te abusaram fisicamente, emocionalmente, e tenha certeza, Deus está te dando a oportunidade, então, de tirar cargas dos seus ombros. Deus está te dando a oportunidade, nesta aula, de evitar doenças como pressão alta, doenças cardíacas, enfraquecimento das unhas, queda de cabelo. Todos esses são sintomas físicos de pacientes meus que têm na sua alma culpa, dificuldade de perdoar. É claro que esses sintomas que eu listei não são apenas questões ligadas ao perdão, mas há muitos outros acontecimentos, muitos outros traumas na vida. Mas esses são sintomas muito clássicos de pessoas que precisam trabalhar o perdão. Então não despreze, faça essa lista e se inclua nessa lista se preciso for. Como alcançar a cura também? É inevitável a mudança de hábitos na nossa vida. Então, se nós temos o hábito de nos alimentarmos mal, é sinal de que algo está desajustado nas nossas emoções. Comer demais, comer de menos, comer aquilo que a gente sabe que faz mal, única e exclusivamente visando a satisfação de um prazer imediato, isso é a evidência de algo que precisa ser tratado nas nossas emoções. Dormir menos, dormir demais, tudo isso pode ser fugas de realidade. Então, aqui eu estou apresentando para nós o tripé da saúde, da vida de saúde, de uma vida com saúde, alimentação de qualidade, sono de qualidade e atividade física com regularidade. Rodrigo, mas nós temos vivido dias muito difíceis, carne muito cara, até frango está ficando muito caro, até o ovo está ficando muito caro. É claro, estamos vivendo um momento muito atípico, sem sombra de dúvidas.
mas este momento vai passar. E mesmo neste momento de pandemia, é possível alguns comportamentos na área da alimentação visando a nossa cura. E já vou explicar para você o porquê que eu estou falando sobre alguns aspectos físicos para voltarmos a falar da nossa alma. É possível, por exemplo, não comer fritura. É possível, por exemplo, não comer demais. É possível, por exemplo, não comer de menos. Ok? Sono de qualidade é extremamente fundamental para uma vida de saúde mental de qualidade. Dormir demais pode trazer um certo prejuízo na memória. Dormir de menos também. Aqui eu quero fazer uma observação. Crianças e adolescentes têm uma necessidade de sono diferenciada. Então, fique atento, caso você esteja percebendo, ou achando, ou sentindo que os seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, durmam demais. Esta pode ser uma explicação, ok? Adultos que têm a feliz oportunidade de tirar um cochilo à tarde, não passem de 20 minutos. O saudável está dentro deste limite, ok? Atividade física com regularidade, isso é extremamente importante nesse processo de cura. Rodrigo, o que isso tudo tem a ver? Vamos fazer agora a associação de todos eles? Pessoas que têm a prática de atividade física com regularidade tendem a serem mais bem-humoradas, tendem a ter mais disposição física e, consequentemente, mais disposição mental e emocional. Por quê? Porque a alma não está desassociada do corpo, nem o corpo desassociado da alma. Ok? Tudo que se faz contra a alma afeta o corpo, tudo que se faz contra o corpo afeta a alma. E tudo que se faz beneficamente para a alma afeta o corpo. Tudo que se faz beneficamente para o corpo afeta a alma. Então, atividade física com regularidade pode e certamente te ajudará a ter uma saúde mental com mais equilíbrio, com mais segurança. Olha que interessante. Desculpa. Pessoas que têm a prática regular de fazer caminhada ou corrida desenvolvem esta região do cérebro. Dizem os neurocientistas que esta região aqui é responsável por planejamento estratégico, tomada de decisão. Olha que interessante. Alimentação, comer bem, faz não só bem para o corpo, mas para a alma. Por quê? Porque traz um prazer imediato. Quando a gente tem ao longo do nosso dia muitas sensações de prazer, isso tende também a proporcionar mais bem-estar, bom humor, melhorando as nossas emoções, trazendo qualidade de vida e saúde mental. Ok? O sono de qualidade é ou não é comum quando a gente dorme mal, a gente ficar o dia meio mal-humorado? Eis aí a importância do sono de qualidade. Ok? Então, olha só. Já falamos sobre perdão, já falamos sobre atividade física, já falamos sobre alimentação, já falamos sobre sono. O que mais podemos fazer, então, para nós alcançarmos a cura que tanto almejamos? Que tal ressignificar a sua dor? Dar um novo significado para aquilo? Então, você que de repente é vítima de um abandono, você é a melhor pessoa para ensinar o valor de um abraço, o valor de uma amizade, não é verdade? Você que é vítima de uma situação de abuso, ninguém melhor do que você para saber a importância do respeito, do amor ao próximo, não é verdade? Rodrigo, e nós que temos vivido dias de muita ansiedade, de muita incerteza, pessoas que têm aí sido acometidas, sido assoladas pela pandemia, é possível também termos cura e vivermos bem ainda nesses dias da pandemia? Sim, é possível. Por que não ressignificar, então, esses tempos na nossa vida? Por que não tentarmos entender o porquê que eu estou vivo hoje nesse contexto pandêmico? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu existo hoje? Por que eu não nasci há 100 anos atrás ou daqui 200 anos? Essa é uma forma muito interessante de ressignificar a vida, dar um novo significado, identificar o propósito pelo qual passei por aquilo. É ou não é uma forma interessante? Então vamos elencar de novo alguns itens que podem contribuir
para o nosso processo de cura? Perdoar, atividade física, sono de qualidade, boa alimentação e ressignificar. Outra dica muito importante: fale da sua dor. Não menospreze aquilo que você sente. Porém, procure pessoas de confiança, pessoas que você sabe que têm maturidade para ouvir aquilo que você tem para falar. Falar é extremamente importante no processo de cura. Haja vista o que está escrito em Tiago 5,16. Confessai uns aos outros as vossas culpas para serdes curados. Verdade? Eu costumo dizer que na Bíblia encontramos resposta para tudo que precisarmos. Não é verdade? Encontramos resposta para a vida profissional, para a vida emocional, para casamento, para relação sexual, relação de pais e filhos, relação entre funcionário e patrão, patrão e funcionário. Tudo que você precisar, saiba, na palavra de Deus você encontrará caminho, resposta, pois ela é luz. Ok? Outra coisa muito importante, muito eficaz no processo de cura da nossa alma, escrever. Escreva bastante sobre o que você pensa, sobre o que você sente, o que você acha. Faça isso. Por quê? Quando nós falamos, nós utilizamos algumas regiões do cérebro e quando nós escrevemos, nós utilizamos outras regiões do cérebro. Ou seja, aquelas informações que talvez estejam mais bem guardadinhas, elas podem ser, através de um estímulo ou outro, acessada. E aí eu externo aquilo que me faz sofrer. Escrever faz bem. Escrever, dançar, cantar, pintar, bordar, nadar. Eu costumo dizer que os ars, ers e irs da vida precisam ser conjugados, mas não só conjugados no falar, mas também no viver, no praticar. Ok? Então vamos lá, olha só. Perdoar, se alimentar bem, ter sono de qualidade, atividade física com regularidade, ressignificar, falar, escrever e todos os outros. Queridos, começando a caminhar para o final, então entrando na minha conclusão, a cura é possível, por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua ansiedade. Ainda que você tenha um diagnóstico de um transtorno que alguns acreditam ser incuráveis do ponto de vista humano, da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, saiba que para Deus não é impossível. É bem verdade que algumas doenças do físico ou da alma nos acompanharão até o fim da nossa vida, mas não quer dizer que diante disto precisamos abrir mão da qualidade de vida que temos e que podemos ter. E como eu disse lá no começo, não basta viver, precisa ter qualidade de vida. E é possível ter qualidade de vida mesmo em dias difíceis como esses que temos vivido, dias de pandemia, em que estamos trancados dentro de casa o tempo todo com as mesmas pessoas, já não aguento mais ver a cara do meu marido, a cara dos meus filhos. Na verdade, o dia inteiro, hoje mesmo, atendi uma paciente que dizia: Rodrigo, não aguento mais, de manhã escola com as crianças, à tarde ocupa a mente deles, à noite dá atenção para o marido e cuida da casa e trabalha. Rotina extenuante, na verdade. Muitos tinham a prática de sair de casa, né? Isso aliviava um pouco o estresse, encontrava pessoas. Hoje, ver as mesmas pessoas todo dia, o dia inteiro, tem trazido uma certa agonia, angústia, na verdade, uma certa ansiedade. Mas é possível ter qualidade de vida. Um outro item muito importante que eu quero deixar bem frisado aqui na minha conclusão é a prática de uma rotina bem estruturada. A rotina é extremamente saudável na vida do ser humano. É claro que rotinas estressantes trazem prejuízos, ok? Então é importante ter férias, momentos de descanso e momentos de lazer. Mas o ser humano, para que ele viva bem, o cérebro precisa entender que tudo está organizado. E por que eu falei isso? Porque as emoções traumatizadas por alguma situação da vida trazem desordem, trazem bagunça, nos tiram do eixo, nos tiram do centro,
roubam a nossa paz, roubam a nossa tranquilidade, roubam a nossa leveza. E nessa noite, então agora você descobriu que eu gravei esta aula à noite, não é verdade? Sim, gravei à noite, não tem problema. Queridos, então nesta oportunidade, oremos, crendo que Deus pode nos curar e que ao fim desta campanha você se sinta mais leve, mais livre, para não apenas viver, mas viver com qualidade. E o desejo do meu coração para a Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas, para a liderança, para o pastor, para todas as famílias, para todas as pessoas, independente da idade de quem assistir esse vídeo, o desejo do meu coração é que Deus toque a sua alma, trazendo cura. Mas que nós também saiamos daqui certos de que nós temos o nosso papel e a nossa responsabilidade em todo este processo. Amém? Permita-me orar por vocês e convidá-los a ouvir uma música após esta minha oração. Pesquise aí no YouTube, nas suas playlists, a música do Fernandinho que diz: não sou mais escravo do medo. Ouça essa música, medite, ore, chore, apresente ao Senhor as suas dores. Faça como Jeremias, clame pela cura do Senhor, clame pela salvação do Senhor. E se apresente a Deus como um adorador, como alguém que necessita da intervenção de Deus, como alguém que tem andado angustiado, entristecido, desesperançoso, pessimista, sem interesse pela vida, considerando até mesmo o suicídio como opção. Não menospreze esses sinais. Oremos. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar, ó Deus, pela membresia da Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas e pedir ao Senhor que, com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua benevolência, com a tua bondade, Senhor, alcança cada coração, ó Deus, que assistirá a essa aula, que seja, ó Deus, tocado não pelas minhas palavras, mas pelo teu propósito, o propósito de trazer vida, trazer esperança, trazer restauração. Motiva-os, ó Deus, a buscar isso diante do Senhor. Gera neles, ó Deus, o desejo de te buscar, Senhor. Traz à memória aquilo que dá esperança, mas traz à memória aquilo que precisa ser curado, tratado, restaurado, perdoado, ressignificado, para que eles encontrem a liberdade, o alívio, a cura para a sua alma, para a sua dor. E seja qual for, ó Deus, o trauma que cada uma dessas pessoas tem na sua história, ó Deus, nada é maior do que o seu amor, nada é maior do que a obra realizada na cruz do Calvário, por estas pessoas, por cada um, porque o Senhor não olha para nós no meio de uma grande massa, no meio de uma população, mas o Senhor nos enxerga na nossa individualidade e o Senhor se importa conosco, talvez, com certeza, Senhor, na verdade, muito mais e muito melhor do que nós mesmos. Então nos ensina a nos cuidarmos, nos ensina, Senhor, a olharmos para dentro de nós e apresentarmos ao Senhor tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria, a nossa tranquilidade. Ensina-nos a descansar no Senhor, ensina-nos, ó Deus, a te buscar, Senhor, mas ensina também, ó Deus, a buscar os recursos que o Senhor tem deixado hoje, através da ciência, através da amizade, através do aconselhamento de um pastor, de um líder, de um amigo, de alguém de confiança. Restaura a segurança, restaura a fé das pessoas que assistiram esta aula, Senhor. Que o pastor Cornélio, juntamente com a liderança da igreja, ao fim desta campanha, Senhor, possa sentir, possa ver a tua obra, ó Deus, realizada, ó Deus, e possam experimentar de um novo tempo, Senhor, na igreja, experimentar, ó Deus, daquilo que o Senhor quer, ó Deus,
que é levantar uma igreja forte, relevante, uma igreja que não se acomoda, uma igreja que cumpre o seu papel, o seu propósito e vai além, ó Deus, das quatro paredes, mas se importa com a sociedade e vai atrás da sociedade e evangeliza e prega o amor e prega a esperança, ó Deus, porque nós vivemos dias de pouca esperança, Senhor. Tempos em que o governo, ó Deus, não tem falado uma só língua, ó Deus, nós temos visto as nossas autoridades baterem cabeça, mas a nossa esperança, Senhor, a esperança da Igreja Presbiteriana Independente, Paulo Silas, está afirmada no Senhor, e do Senhor virá também a cura. A cura para aquele que foi abusado, a cura para aquele que foi abandonado, a cura para o frustrado, a cura para aquele adolescente que não vê, ó Deus, prazer na vida, aquele jovem, ó Deus, que não consegue mais sonhar, fazer planos, aqueles casais, ó Deus, que têm enfrentado dificuldades, ó Deus. Senhor, há esperança, ó Deus, para o ferido e a cura também para o ferido, Senhor. Eu creio nisso. Então eu quero, ó Deus, encerrar esta aula, Senhor, essa feliz oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento. Quero encerrar, ó Deus, apresentando esta igreja diante do Senhor. Apresentar esta pessoa que está orando junto comigo e clamando e chorando, ó Deus, e te pedindo por socorro, por cura e por salvação. Eu creio que o Senhor tem ouvido o clamor desta pessoa. E eu creio que o Senhor mudará a sorte desta pessoa e ela será curada. Ilumina os nossos passos, ó Deus, em nome de Jesus. Assim oramos muito gratos, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e também agradecemos. Amém, queridos? Mais uma vez quero registrar aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Cornélio, deixar também uma palavra de saudação à sua esposa, à sua filha, a Miriam e a Ana Raquel. Deixar também uma palavra de gratidão à liderança da igreja. E a você que pacientemente me ouviu e quem sabe um dia nos encontraremos aglomerados juntos aí de modo presencial na igreja de vocês. Anseio por essa oportunidade. Um grande beijo, um forte abraço e até em breve. Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, por meu nome me chamou. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh,
Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.